Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Cristiane Marques e agora nós vamos ver qual é o objeto de conhecimento dessa nossa aula. Essa é a aula de número 8, objeto de conhecimento, nomenclatura da IUPAC das cadeias carbônicas ramificadas e o detalhamento, aplicação das normas da IUPAC para as cadeias ramificadas. Então, agora vamos para a nossa aula. Então, agora, nessa nossa aula, nós vamos aprender a nomear as cadeias carbônicas ramificadas. Todo mundo já deve saber, conhecer, nomear, já deve nomear os compostos orgânicos de cadeia normal, né? Com regras de acordo com a IUPAC, prefixo, infixo e sufixo, no qual você verifica a quantidade de carbonos, o tipo de ligação e a função. Como nós estamos trabalhando hidrocarbonetos, então todos aqui que eu trouxe para vocês são os hidrocarbonetos, que são compostos orgânicos formados apenas por carbono e hidrogênio. Então a terminação do nome do composto é sempre o O, terminado em O, que é o hidrocarboneto. Então sempre vai terminar em O. Ok? Então, só que a gente precisa aprender a nomear uma cadeia carbônica, por exemplo, como essa aqui, que é uma cadeia ramificada, tem várias ramificações. E aí, como é que a gente nomeia? A gente precisa seguir umas regras de nomenclatura, porque uma cadeia carbônica dessa, a gente precisa olhar o que é a parte principal da cadeia, verificar quais são as ramificações, é necessário numerar a cadeia carbônica para identificar todas essas ramificações presentes. Então, o que a gente faz? A gente segue a regra de nomenclatura de acordo com a IUPAC, que é aquela União Internacional da Química Pura e Aplicada, que padronizou os nomes dos compostos orgânicos. Que isso quer dizer que o nome desse composto ele vai ser o mesmo se você for daqui para os Estados Unidos ou para o Japão. O que vai mudar é apenas a linguagem, mas o nome é o mesmo de acordo com essas regras, ok? Então, a primeira coisa a se identificar é a cadeia principal. Trouxe um outro exemplo aqui para vocês. Observe, cadeia principal, eu destaquei aqui, ó. A cadeia principal é essa parte colorida, né? Essa é a parte central. A cadeia principal é a parte central. Eu posso usar uma analogia como se fosse ali no seu bairro, e aí existe sempre a rua principal e as ruas que a rua da sua casa, a rua do outro vizinho, que são as ramificações. É como se fosse uma analogia desse jeito. A cadeia principal, como o nome diz, é a parte central da cadeia, e o que não estiver ali na parte central é a ramificação. Por conceito de ramificação, né, uma cadeia ramificada é aquela que apresenta pelo menos um carbono terciário, um carbono quaternário. A cadeia principal não necessariamente é uma cadeia reta. O que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar a maior sequência de átomos de carbonos. Isso que é cadeia principal. Por conceito, cadeia principal é a maior sequência de átomos de carbonos. E o que fica fora da cadeia principal é o ramo da cadeia principal, é a ramificação, que é esse daqui, esse CH3, que é a ramificação. Só que a gente precisa conhecer as ramificações. Essas ramificações são chamadas de radicais orgânicos, que eles são formados a partir da quebra da ligação, por exemplo, do hidrogênio, quando recebe uma certa energia, e ficou aí um elétron livre, e esse elétron, por ser instável, esse composto, por ser instável, ele acaba se ligando a um outro composto, formando aí uma cadeia carbônica ramificada. Então, vamos ver como é que se formam os radicais orgânicos. Eu trouxe aqui uma animação para vocês verem como é que se formam os radicais orgânicos. Então, tá aí, ó. Esse daqui é um composto com 4 ligações, ocorreu uma quebra de energia, né? Ocorreu o fornecimento de energia no qual quebrou uma ligação e aí o hidrogênio saiu. No início, esse composto era o CH4.
era o metano. E aí esse metano, ele recebeu uma certa quantidade de energia em que houve a quebra da ligação entre o carbono e um dos hidrogênios, e esse hidrogênio ele foi embora. E esse carbono agora, com esse tracinho vermelho, ele é o radical orgânico. Então ele passou a ser instável. Então quando ele se torna um radical orgânico, ele recebe nome específico. Lembram-se na nomenclatura, por exemplo, dos alcanos? Metano, etano, propano, butano. Quando esse composto ele é radical, né, o radical orgânico que eu estou falando é esse que está aí com tracinho vermelho. Ele passa a ter uma nova nomenclatura, né? Só de ouvir a gente já sabe o que é o radical. Então eu trouxe para vocês aqui uma tabelinha com os radicais orgânicos. Observem aí. Então os radicais orgânicos são todos esses que ocorreu ali em algum momento da vida dele, ocorreu a quebra da ligação e ele ficou instável. E essa instabilidade a gente observa pelo elétron livre. Esse elétron está aqui livre, por isso que ele está com o tracinho vermelho. Então, quando ele é radical orgânico, a terminação é IL. Vou mostrar aqui para vocês. Antes ele estava assim. Quem era esse composto? Esse daqui, pela regra de nomenclatura, um carbono, só tem ligação simples e como é hidrocarboneto, ele era o metano. Só que ocorreu a quebra da ligação e aí esse carbono ele ficou somente com um elétron e o hidrogênio saiu. Então, por isso que agora ele está assim, ó, ficou com três hidrogênios e esse elétron livre. Agora a terminação é IL. Então, esse outro aqui, todos os radicais orgânicos vão ter a terminação IL ou ILA, depende da função orgânica, ok? Então, todos esses aqui, ó, esse daqui, por que que ele é o etil? Porque ele tem 2 carbonos. Lembram-se da tabelinha de nomenclatura de 1 até 10? 1 é o met, 2 et, 3 prop, 4 but. Só que, como a gente está tratando de radical orgânico, a terminação é il. Então, vai ser etil, propil, nesse caso aqui, isopropil, por quê? Porque o elétron livre está no carbono do meio, e iso significa lados iguais, quer dizer que ele tem 2 lados iguais. Aí, ó, butil, sec-butil. Por que que é sec-butil? Olha a diferença desses dois. Porque nesse primeiro aqui, o elétron livre está no primeiro carbono. Então, ele é o butil normal. Nesse outro aqui, o elétron livre está nesse segundo carbono, que é um carbono secundário. Por isso que ele é sec-butil. Ninguém precisa decorar isso aí, tá? Os nomes dos radicais desse jeito que está aqui na tabela. Com o tempo de tanto a gente usar, vocês vão compreender essa nomenclatura, tá? Então, sempre vai ser metil, etil, propil, butil. E isso porque ele é um radical orgânico. Então, o radical orgânico é a ramificação. A gente vai identificar a cadeia principal e o que estiver fora da cadeia principal, para cima ou para baixo, é a ramificação. Então, só da gente ouvir, já sabe o que é ramificação. Metil, etil, propil, butil. Quando é cadeia principal, não tem essa nomenclatura. Seria metano, etano, propano, butano. Então, só de ouvir, você já sabe o que é a ramificação. Então, essas ramificações que eu mostrei aqui para vocês, esses radicais orgânicos, são radicais orgânicos de cadeia aberta, mas existem também os radicais orgânicos derivados dos aromáticos. Vou mostrar aqui para vocês, mas como eu falei, ninguém precisa decorar, ficar decorando. Com o tempo de tanto a gente usar, vocês vão conseguir aplicar, vocês vão conseguir compreender, tá bom? Observem aqui os radicais derivados dos aromáticos. Esses radicais derivados dos aromáticos que a gente vai usar, vocês vão conseguir identificar. Esse daqui é o fenil, esse daqui é o benzil, conseguem ver a diferença? Esse daqui tem um CH2, esse outro não tem um CH2, só tem aqui o elétron livre. Esse daqui, ó, esses dois, eles são derivados do naftaleno. Qual é a diferença de um para o outro? Ó?
Como eles são radicais orgânicos, observem, terminação íon. Então, se ele é derivado do naftaleno, ele é naftil. Qual é a diferença de um para o outro? É que esse daqui está nesse carbono de cima e esses carbonos de cima são chamados de carbonos alfa. E esse outro aqui está aqui do lado e esses carbonos do lado são chamados de carbonos beta. Então, todos esses aqui são os carbonos beta e todos esses aqui são os carbonos alfa, ok? Trouxe aqui no geral para vocês, mas a gente vai conseguir compreender melhor aplicando nos exemplos, tá bom? Então, ninguém precisa ficar assustado com tanta informação dos radicais orgânicos. Então, eu trouxe agora a regra para a gente nomear a cadeia carbônica, porque não é simplesmente olhar e já tentar desvendar-lhe o mistério. Não, vamos seguir um passo a passo, devagarzinho, para vocês conseguirem seguir essa regrinha e vocês vão dar os nomes aos compostos, tá bom? A primeira coisa, como eu falei, é definir a cadeia principal. Cadeia principal é a maior sequência de átomos de carbonos, é a parte central ali da cadeia, não necessariamente uma cadeia reta. A gente pode procurar uma sequência, pode sair dobrando a cadeia, desde que seja a maior sequência de átomos de carbonos. Depois que a gente identifica aqui a cadeia principal, o próximo passo é numerar a cadeia. Eu preciso numerar. Por quê? Porque eu preciso depois identificar os radicais orgânicos, que é o nosso terceiro passo. Então, a primeira coisa é definir a cadeia principal, aí a gente numera a cadeia principal. Depois que você numera, por que é importante numerar? Porque a gente vai conseguir identificar as ramificações e, consequentemente, nomear as ramificações. Depois que a gente faz tudo isso, a gente junta e dá o nome do composto. Assim como você tem o seu nome principal e o seu sobrenome, a gente vai juntar isso daqui e dar o nome para os compostos orgânicos, tá bom? Então, vamos começar aqui para definir o que é a cadeia principal. É o primeiro passo, sempre. Definir a cadeia principal. Observem aqui. O primeiro passo é escolher a cadeia principal e, como eu falei, o conceito é a maior sequência de átomos de carbonos. Sequência é quando você vai contar realmente sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sem haver uma quebra para achar a ramificação. Então, essa é a primeira coisa a se fazer, destacar a cadeia principal. Então, observem aqui, depois que a gente destaca a cadeia principal, tá aqui, ó. Eu trouxe um exemplo para vocês. Não são dois exemplos, é um único exemplo. É esse aqui, ó, o exemplo. Então, o que a gente faz? Você vai procurar a cadeia principal, numerar. Por exemplo, eu posso destacar aqui. Vamos destacar para vocês entenderem o que eu estou falando. É sequência. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu escolher essa parte como cadeia principal, tem 7 átomos de carbonos. Isso é por tentativas, nós vamos procurar a cadeia principal, o objetivo é realmente esse, procurar a cadeia principal. Então, aqui tem 7, correto? Mas se eu fizer isso aqui, ó, se eu dobrar essa cadeia para cá, tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, essa daí já não pode ser uma cadeia principal, porque ela tem menos carbonos do que se eu tivesse vindo para cá. Certo? Aqui tinha 7, aqui tem 6, então essa não seria a cadeia principal. E aí eu destaquei já aqui embaixo para vocês a cadeia principal. Por que é essa daqui? Porque a gente vai contar, ó, tem vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono. Se tem 8 átomos de carbonos, ela é a maior cadeia que tem aí. Então, essa é a cadeia principal, correto? Então, identificamos a cadeia principal. Se tem 8 átomos de carbonos, aí você vai lá naquela tabelinha e identifica o prefixo para 8. Qual é o prefixo para 8? É oct. Só tem ligação simples nessa cadeia principal. Então, o infixo é an, de ligação simples. Como nós estamos trabalhando o hidrocarboneto, terminação O. Portanto, essa cadeia principal se chama octano. Quando a gente destaca a cadeia principal, o que fica fora da principal é o quê? Ramificação. E agora,
qual seria o segundo passo a identificar a cadeia principal. Então, existe mais um detalhezinho ali da cadeia principal. Além de identificar a maior sequência de átomos de carbonos, se a gente encontra aqui, ó, quando há mais de uma possibilidade de cadeia com o mesmo número de carbonos, o que a gente faz? A gente não vai escolher no par ou ímpar, a gente tem que optar pela cadeia que tiver o maior número de ramificação. Observe, se a gente destaca essa daqui como principal, isso aqui tudinho é uma ramificação. Mas se eu destaco desse jeito, ó, dobrando, eu tenho quantas ramificações? 2 ramificações. Portanto, essa daqui é a cadeia principal desse composto. Ó, vou voltar. Aqui tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achei 2 cadeias com 6 carbonos. Então, qual é a principal? É aquela que tem mais ramificações. Por quê? Para deixar a ramificação mais simples de nomear. É muito melhor de nomear mais ramificações do que uma ramificação mais complexa. Ok? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é numerar a cadeia principal, que ela deve sempre começar pela extremidade que estiver mais perto da ramificação. Ou seja, não tem uma regra que te obrigue a usar sempre, a contar sempre do lado esquerdo ou do lado direito. O que vai definir por onde que você vai começar a conferir? A ramificação. Então, eu vou mostrar aqui como exemplo para vocês. Estão vendo que está numerado? Daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por quê? Quando eu numero desse jeito, ó, tá aqui a minha cadeia principal. Quando eu numero desse jeito, a primeira ramificação que eu acho está onde? Nesse carbono, no carbono 3. Mas se eu numerasse ao contrário, ó, se eu numerasse aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Se eu contasse de lá para cá, a primeira ramificação estaria em que carbono? No carbono 4. Então, estaria errado contar da direita para a esquerda. O certo é contar da esquerda para a direita, nesse caso aqui, tá? Por quê? Por causa da ramificação. Tem que estar mais perto da ramificação. Então, por isso que está contado desse jeito aqui. Então, quando a gente vai nomear a cadeia, para você numerar, existe uma regrinha, um grupo funcional, que nesse caso só estamos trabalhando com os hidrocarbonetos. Quando a gente for trabalhar com compostos, como por exemplo o álcool, fenol, aldeído, outros compostos, essa regrinha vai valer. Então, vale também para a insaturação e por último a ramificação. Ou seja, se uma cadeia for insaturada, eu dou preferência para a insaturação. Essa é o segundo passo a se seguir. E o terceiro passo é identificar e nomear as ramificações. Está aqui, ó. Essa cadeia carbônica eu consigo identificar, trouxe bem simples para vocês, que ela é a cadeia principal. E qual é o segundo passo? É numerar. Vou numerar do lado em que está mais próximo da ramificação. Está aqui, ó. 1, 2, estou numerando, é o segundo passo. 3, 4, 5, 6. E aí o terceiro passo é identificar e nomear as ramificações. Gente, que ramificação é essa? Só tem um carbono. Se só tem um carbono, o prefixo é met. Se é ramificação, a terminação é il. Então, esse daqui é o radical metil. E esse radical, ele está em que carbono? Ele está no carbono 2. Olha a posição dele, ó. Ele está aqui, ó, no carbono 2. Então, por isso que ele é o 2-metil. Vou até ajeitar aqui, porque já vou nomear todinho para vocês. Então, 2-metil não quer dizer que tem 2 vezes o radical. Quer dizer que esse metil está no carbono 2. E aí, tem mais alguma ramificação? Não. Então, eu coloco o nome da cadeia principal. A cadeia principal tem 6 carbonos, então é hex. Só tem ligação simples, então é an. Como estamos trabalhando com hidrocarboneto, terminação O. Esse composto é o 2-metilhexano.
Pronto, esse é o nome desse composto. Bem simples, né? Mas tem alguns detalhes. Se houver mais de uma ramificação, então a gente precisa seguir umas regrinhas. Se a cadeia carbônica apresentar duas ou mais ramificações iguais, o que a gente tem que fazer? A gente tem que identificar a quantidade. Se tem 2, se tem 3, se tem 4, tem que usar aqui esses prefixos que indicam a quantidade. Observem aqui, ó. Destaquei a cadeia principal, é a primeira regra. Numerei a cadeia principal, é a segunda regra. Por que eu comecei a numerar daqui? Porque no lado esquerdo as ramificações estão mais próximas para o lado esquerdo. Numerei a cadeia principal. Identifiquei a ramificação. Que ramificação é essa? Esse daqui se chama metil. Identifiquei. Que ramificação é essa? Também se chama metil. Opa, eu tenho duas ramificações e essas duas ramificações são iguais. Tem um metil no carbono 2 e tem um metil no carbono 3. Eu ia colocar aqui no 4. Tem um metil aqui, ó, no carbono 3. Tem aqui, 3. Se eles são iguais, eu não vou colocar 2 metil, 3 metil. Se fosse mais um, 4 metil, 5 metil, não. O que eu digo? Eu digo que tem 2. Então, eles vai ser chamado de metil. Metil é o nome do radical. O di é para dizer que tem 2, tá certo? Não é o nome do radical, é para dizer a quantidade. E onde é que eles estão? Tem um no carbono 2 e um no carbono 3. 2,3 de metil. Já vou terminar aqui para vocês. A cadeia principal tem 5 carbonos, pente. Só tem ligação simples, terminação O. 2,3 de metil pentano. É o nome desse composto. Mais um exemplo aqui para vocês. Destaca a cadeia principal, numera de modo que você identifique o lado que tem mais ramificação. Ó. Tem mais ramificação aqui para esse lado. Ó. Tem 2 ramificações no carbono 2. Qual é o nome desse radical? Metil. Ele está no carbono 2. Qual é o nome desse radical? Metil também. São radicais iguais. Qual o nome desse radical? Metil também. Observem que eles são iguais. E aí, se eu fosse colocar o nome de cada um, ó, tem um radical metil no carbono 2. Tem outro radical metil também no carbono 2, que é esse aqui para baixo. Tenho que colocar todos, tudo que está aí no composto. Tem outro radical no carbono 4, 4 metil. Não tem como a gente colocar de um por um. O que a gente faz? Indica a quantidade. Tem quantas vezes? Tem 3. Então, vai ser trimetil, porque tem 3 vezes o mesmo radical. E, é claro, tenho que dizer que tem um no carbono 2, está aqui. Outro no carbono 2, está aqui. E outro no carbono 4, está aqui. 2,2,4 trimetil e a cadeia principal, pentano. Ok? Essas são as regras de nomenclatura. E é claro, a gente tem sempre que praticar para poder nomear. Lembrando que trimetil não é o nome da ramificação. O tri é para dizer que tem 3, igual lá o seu time quando ele é tricampeão brasileiro ou bicampeão brasileiro. E aí, se a cadeia carbônica apresentar 2 ou mais ramificações, observem agora. Ramificações diferentes, elas devem ser indicadas em ordem alfabética. Então, nós temos aqui uma cadeia com 2 ramificações diferentes. Já está toda separada a cadeia para vocês. Esse daqui é o radical metil e ele está em que carbono? No carbono 3. 3 metil. Esse daqui é o radical etil e ele está em que carbono? No carbono 5. Aí, nós estamos agora nesta regra aqui. E a cadeia principal é aquela primeira que nós vimos, octano, correto? E agora, como colocar a ordem desse composto, né? Dessas ramificações? Ordem alfabética. Quem vem primeiro, etil ou metil? Etil. Então, o nome desse composto vai ser 5-etil. Tem 5? Não, quer dizer que o etil está no carbono 5. Tem outro radical, é o metil, que está no carbono 3. 3 metil
e a cadeia principal, octano, porque tem 8 átomos de carbonos na cadeia principal. Tem 8 átomos de carbonos. Correto? Então, essas são as regras de nomenclatura. Então, vamos aqui para a próxima, para a nomenclatura de cadeias insaturadas. Quando a cadeia principal é alcino, ou seja, tem ligação dupla ou tripla, a gente deve iniciar da extremidade mais próxima da insaturação. Então, nesse caso aqui, observe, se eu contar daqui para lá, 1, 2, 3, já está destacada a cadeia principal para vocês. 5, 6. A insaturação vai estar no carbono 4. Só que quem manda, mesmo tendo uma ramificação aqui no carbono 2, mas agora quem manda na cadeia é a insaturação, é a ligação dupla, tá? Então, quando a gente vai nomear uma cadeia que você identifica que tem ligação dupla, não importa se tem uma ramificação desse lado e você vai olhar para a ligação dupla. Se a dupla está do lado direito, começa a contar do lado direito. Se, por exemplo, tem a cadeia principal e tem uma insaturação do lado esquerdo, não importa onde estão as ramificações, você vai contar a partir da extremidade do lado esquerdo por causa da insaturação. Quem manda na cadeia é a insaturação, é a ligação dupla. Entenderam? Ou ligação dupla ou ligação tripla. Você vai contar a cadeia principal a partir da extremidade mais próxima da insaturação, ou da direita ou da esquerda. E se não tiver insaturação, você vai olhar para a ramificação. Se a ramificação estiver na esquerda, começa da esquerda. Se a ramificação estiver na direita, começa na direita. Observe esse próximo exemplo aqui. Então, aqui é uma cadeia insaturada, que no caso é um alcino, não é? Então, ele começou a contar dessa extremidade aqui, ó. 1, 2, 3. Onde é que está a ramificação no carbono 4? Essa ramificação é o metil. Essa cadeia tem 5 carbonos e aí ele é um alcino. E onde é que está a ligação dupla no carbono 2? 4 metil pente 2 ino. Então, mesmo raciocínio aqui, ó. Por que que o nome dessa cadeia é 3-etil, 4-metil-hexino? Olha só o nome desse composto, né? Começamos a numerar daqui, por quê? Por causa da ligação tripla. No carbono 3 tem esse radical aqui é o etil. No carbono 4 tem esse radical e esse radical é o metil. E a cadeia principal tem 6 carbonos. Então, hex, ino, porque é alcino, e onde é que está a ligação tripla? No carbono 1. Ó, a primeira ligação é uma ligação tripla. Por isso que ele é o 3-metil, 3-etil, 4-metil, hex, 1-ino. E aí, quando as cadeias forem fechadas, né, fica bem simples. O nome da cadeia principal, nesse caso é o ciclopropano, e o nome da ramificação. Quando só tem ele, não precisa numerar, não precisa dizer que está no carbono 1, seria redundante, né? Então, não precisa mostrar. Metil, ciclopropano, o nome da ramificação e a cadeia principal. Nesse outro caso, aqui, ó, etil é a ramificação e a cadeia principal, ciclopentano. Mas quando tem aí duas ramificações diferentes, quem define o primeiro carbono é por ordem alfabética. Por isso que está 1 etil, 2 metil e a cadeia principal, ciclobutano. Esse daqui é o metil e esse daqui é o etil, correto? Essa é a nomenclatura do ciclobutano. Quando a cadeia é aromático, eles recebem nomes específicos. Esse daqui é o radical metil, e aí com as cadeias aromáticas tem nomes específicos. Esse daqui se chama benzeno, esse é o nome dele. Esse daqui vocês têm que aprender que é como se você estivesse se apresentando para uma pessoa. Oi, muito prazer, eu sou a professora Cristiane. Oi, muito prazer, eu sou o benzeno. Então, não pode esquecer. Então, esse aqui, ó. 1 etil, tem 2 carbonos aqui. 2 metil, que é essa ramificação, e quem é esse composto é o benzeno, tá certo? E aí, assim que a gente nomeia os compostos orgânicos, tá certo? E eu trouxe um detalhezinho de nomenclatura
quando nós trabalhamos com o benzeno, com o anel aromático. O anel aromático, ele tem aqui umas nomenclaturas diferentes, tá? Pode aparecer aí para vocês. A gente numera na posição 1, 2 ou 3 ou 4, tem algumas nomenclaturas chamadas de orto, quando tem dois radicais em carbonos vizinhos, orto significa vizinho. Ou se eles estiverem, por exemplo, no carbono 1 e no carbono 3, quer dizer meta, meta é mais adiante, tem um no carbono 1, no carbono 3, ou quando tem do lado oposto, quer dizer que é no carbono 4, né? 1 ou 4 seria para. Então, podem aparecer essas nomenclaturas aqui para vocês, ou a gente vai apenas numerar, como eu trouxe aqui nos exemplos para vocês. Olha só esses 3 exemplos aqui. Tá aqui, ó, 1,2 de metilbenzeno ou orto de metilbenzeno, pode aparecer. Então, quando aparecer o orto, já sabe que eles estão no carbonos 1 e 2. Se aparecer, por exemplo, meta, já sabe que eles estão no carbonos 1 e 3, ó, carbono 1 e 3, 1,3 de metilbenzeno. Ou se aparecer a palavrinha para, quer dizer que eles estão nos carbonos 1 e 4. Pode surgir aí para vocês. Além do benzeno, tem também o naftaleno com uma nomenclatura específica, também uma nomenclatura especial. Olhem só aqui o naftaleno, como é que vai ser? A cadeia principal, claro, é o naftaleno. E só existem 2 tipos de carbonos, ou os carbonos alfa, que são esses carbonos aqui, ó, de cima e de baixo, ou os carbonos beta, que são esses carbonos do lado. Ou o radical está no carbono alfa, alfa, metil, naftaleno, que é a cadeia principal, ou está no carbono beta, beta, metil, naftaleno. Ou seja, indica a posição, o nome do radical e a cadeia principal, que nesse caso é o naftaleno. Isso é apenas para benzeno e para naftaleno. O restante segue normal a regra de nomenclatura, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido, apesar de ter muitas regrinhas, mas vamos sempre aplicar, seguir essas regras que vai dar certo. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.